Olá, meu amigo, minha amiga. Que bom ter a sua companhia aqui no programa Teólogos. Você que nos acompanha desde diversos lugares do país. Nas minhas viagens tenho encontrado muita gente e ficamos felizes de que vocês acompanhem esse programa, porque aqui você já sabe, o nosso interesse, o nosso intuito é estudar a Palavra de Deus com tempo, com calma e com profundidade. Queremos conhecer a Bíblia, os ensinamentos da Palavra de Deus, mas acima de tudo queremos aprender e fazer cada vez mais melhor a vontade do nosso Pai Celestial. Se você tem interesse em aprofundar seu conhecimento de algum tema da Bíblia, você precisa entrar no site biblia.com.br. Por quê? Porque nesse site você vai encontrar estudos bíblicos, temas diversos da Palavra de Deus que certamente ajudarão você a ter mais ferramentas para conhecer melhor o texto bíblico. biblia.com.br. Nessas redes sociais que aparecem na sua tela agora, você pode ter informações sobre o nosso programa, sobre os nossos convidados e sobre os temas que abordamos, que apresentamos aqui no programa Teólogos. Certamente você já ouviu falar da Igreja Adventista do Sétimo Dia, a TV Novo Tempo, a Rádio Novo Tempo e o site biblia.com.br são mantidos, patrocinados pela Igreja Adventista do Sétimo Dia. No programa de hoje queremos falar sobre os primeiros líderes, os primórdios da liderança, os pioneiros da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Também queremos falar sobre algumas etapas do seu desenvolvimento e, além disso, queremos apresentar para vocês as principais crenças da Igreja Adventista. Tudo isso e mais algumas coisas, curiosidades, serão tema do nosso programa de hoje. Está começando Teólogos. No programa de hoje vamos conhecer um pouco sobre os pioneiros da Igreja Adventista do Sétimo Dia, a sua organização, suas crenças e tudo aquilo que conforma esta igreja mundial que está presente em 216 países, tem mais de 20 milhões de membros, tem um sistema educacional, sistema de saúde, sistema gráfico, escolas, universidades, tudo isso para cumprir a missão que é pregar o Evangelho para todas as pessoas, preparando-as para o retorno de Jesus. E para nos ajudarem na explanação desse tema tão importante, temos a presença aqui do pastor Jean Zukowski. Pastor Jean, muito obrigado por você ter vindo aqui mais uma vez estar conosco. Pastor Jean Zukowski é professor de teologia no UNASP. Onde que fica o UNASP? O Engenheiro Coelho. Interior de São Paulo. Interior de São Paulo. E você leciona que matérias lá na Faculdade de Teologia? As matérias que eu leciono estão na área de História do Adventismo e Teologia Histórica, Teologia e Filosofia. Muito bem. O UNASP é uma instituição que tem diversos cursos e é muito provável que um deles seja muito útil para você ou para alguém da sua família. Daqui a pouco a gente vai até assistir um vídeo sobre isso, mas antes quero apresentar o nosso segundo convidado, que é o pastor Peterson Peixoto. Obrigado por você estar aqui mais uma vez. Prazer é nosso. Você é pastor em São José dos Campos? São José dos Campos. No interior de São Paulo. Exato. E como é que é a vida, os desafios e as oportunidades, as alegrias da vida pastoral? Os desafios são grandes, a igreja tem crescido, mas os desafios são grandes porque nós vivemos num mundo difícil hoje em dia, né? Mas com a graça de Cristo temos seguido em frente, pregado o Evangelho, na certeza de que nosso Senhor volta em breve. Muito bem. Para você conhecer melhor a instituição do pastor Jean, que é um dos nossos convidados, eu queria que você assistisse agora este pequeno vídeo. Conforme os princípios da filosofia adventista de educação, a escola ideal é um ambiente tranquilo, saudável e ecológico, longe da poluição visual, sonora e ambiental dos grandes centros urbanos. É por isso que o UNASP Campus Engenheiro Coelho está localizado em um município com pouco mais de 15 mil habitantes, rodeado de verde e tranquilidade. Temos aqui cursos de graduação, especialização e mestrado em educação. Além disso, o corpo docente é dos mais qualificados.
composto em sua maioria por mestres e doutores. Esse é o nosso campus, um ambiente cosmopolita, moderno, engajado e ecologicamente consciente. Esse é o NASP Engenheiro Coelho. Muito bem, agora que você já conhece o NASP Engenheiro Coelho e o NASP como um todo, podemos entrar no tema de hoje. Eu queria só lembrar que estamos tendo como fundamento para as nossas discussões esse livro chamado Tratado de Teologia Adventista do Sétimo Dia, publicado no Brasil pela Casa Publicadora Brasileira, que é a editora dos adventistas aqui no Brasil. Esse é um livro que contém as principais crenças, ensinamentos da Igreja Adventista. Vale a pena você adquirir este material. Hoje estamos abordando aqui o capítulo 1, capítulo 1, quem são os adventistas do sétimo dia, a segunda sessão. Pastor Jean, o pastor Peterson primeiro, os adventistas do sétimo dia, como todo movimento religioso, teve sua liderança, chamados dos pioneiros. Uma das pessoas fundamentais que esteve lá na origem e foi realmente essencial para o estabelecimento da igreja é chamado de José Bates. Quem era essa pessoa e que papel desempenhou? José Bates, ele nasceu em 1792, então na época do desapontamento ele já tinha 50 anos, pouco mais. Uhum. E ele foi capitão de navio, ele chegou a servir na Marinha Britânica. Uhum. E teve muitos desafios, muitas aventuras, muito experimentado no mar, e com tamanha experiência ele pôde por si só ser um comandante de navio e conseguiu ganhar bastante dinheiro com isso. Desde garoto ele está envolvido com coisas do mar, né? Sim, muito conhecimento nessa área, e ele era um reformador de saúde também. Em um determinado momento da sua vida ele abraçou essa bandeira e inclusive nos últimos anos do seu capitaneio, ele aboliu o uso de bebida alcoólica e de fumo dentro das suas embarcações e proibia os seus marujos também de usar esse tipo de... Um homem muito disciplinado, né? Bastante disciplinado. E ele, em algum momento também, ele era anti-escravista, ele era sempre envolvido, era um homem que envolvia o coração naquilo que ele acreditava. E em algum momento ele se deparou com a mensagem de Guilherme Miller. Ele, a princípio, ficou um pouco reticente, mas foi estudar, refletiu bastante e ficou convencido de que aquela mensagem ela era verdadeira e que deveria ser vivida. Então ele se dedicou de coração, assim, de corpo e alma para essa causa, ajudando ali na pregação dessa mensagem. Foi um pregador também itinerante e investiu também parte do seu dinheiro aí, uma boa parte, né, nessa pregação do Evangelho e publicações a respeito dessa mensagem. Pastor Jean, quando se estuda a história da Igreja Adventista, os pioneiros, parece que se dá mais espaço a Uriah Smith, a Tiago White, ou Ellen White, mas José Bates foi uma pessoa central nesse pioneirismo, né? José Bates, ele, poderíamos dizer assim, ele era o vovô do grupo, né? Porque a maioria dos pioneiros adventistas estavam entre 17 jovem, né? a 30, 35 anos, ele era um dos mais experientes. Isso dava um certo peso, um certo equilíbrio, mas o que me chama a atenção em Bates era a dedicação. Ele e os pioneiros, eles não estavam nesse movimento para ganhar nada. Bates se aposentou do mar com uma grande fortuna. E agora ele pega essa fortuna e usa toda essa fortuna na missão que ele tinha, que era pregar a volta de Jesus. Ele até teve problemas com sua esposa. Quando ele agora chega a essa conclusão, ele começa agora a pregar, publicar, e ele publicava, pagava tudo que estava sendo publicado e enviava para toda a América, para todo mundo, aquilo que estava sendo descoberto. Num dos momentos, sua esposa chega para ele, uma história bem interessante, fala assim: Capitão Bates, eu preciso de algumas compras e farinha para fazer pão. E ele pergunta à esposa: quantos quilos?
Olha, Bates estava acostumado a comprar um barril de farinha. Naquela época não era em saquinhos. A esposa até fica assustada e fala, mas por que quantos quilos? E ela começa a chorar e fala, você gastou todo o nosso dinheiro com esses negócios aí que você está pregando, né? Aí ele falou, não, fala quanto? Eu preciso de 2 quilos e fica ali toda desesperada. E Bates diz para ela, minha mulher, não se preocupa, Deus proverá. E ele vai e compra só aquilo. Só o que ela pediu. E ela fica mais desesperada ainda. Mas ele sai, vai para o correio. E naquela época, diferente de hoje, você podia mandar uma carta e a pessoa pagava a correspondência para retirar. Bates gastou tudo que tinha para comprar aquele restinho com a esposa de comida para sua casa. Quando ele chega no correio, ele diz assim, tem alguma carta para mim? E o rapaz do correio, sim, capitão. Só que tem que pagar a postagem. Ele fala o seguinte, olha, abra a carta. Se tiver dinheiro aí dentro, eu levo. Se não, quando eu tiver dinheiro, eu venho aqui e pego a carta. O carteiro disse, não, olha, eu conheço o senhor, eu sei que o senhor sempre paga direitinho, pode levar. Não, não, abra você. E aí a pessoa abre a carta e havia uma considerável quantia de dinheiro ali dentro. Alguém estava enviando? Alguém enviou para Bates. E ele não sabia quem. Ele pega, esse dinheiro era suficiente para ele fazer as publicações que ele queria fazer do tratado que ele tinha escrito e também para viver um bom tempo. Ele vai ao mercado agora, compra as coisas e manda entregar na casa dele. E diz assim, olha, a senhora lá vai dizer que está enganada, que não é ali, mas entregue assim mesmo. E agora ele está em casa, o rapaz chega, ela atende e há aquela discussão com o entregador. E agora quando ela entra para dentro, vai até o escritório, aí ela diz, o Senhor proverá. Deus proverá. Então isso me chama muita atenção. Pessoas que deram tudo de si. Eles não estavam ali querendo alguma coisa, eles estavam dando por essa missão de pregar o Evangelho, porque Jesus está voltando. Agora, pastor Padre, havia uma consciência muito clara da urgência, né? Da mensagem. Eles esperavam Cristo e eles então queriam, de fato, cumprir a sua parte, né? Sim, antes do desapontamento era uma coisa iminente, questão de meses, alguns dias, né? Então eles investiram bastante, né? Pessoas venderam as suas casas, como o Capitão Bates, venderam o que tinham e investiram a vida naquilo. E mesmo após o desapontamento, e Bates participou desse desapontamento, já com um senhor de idade, mais de 50 anos, ele ainda assim investiu o que ele tinha, se dedicou para levar essa mensagem, porque a volta de Jesus nunca deixou de ser uma prioridade na vida deles. Eles nunca perderam isso de vista e propagaram isso no nome que depois veio ser oficializado na igreja de Adventistas, né? Eles tinham essa certeza de que Cristo estaria às portas a qualquer momento. Eles viviam essa vida com essa certeza, mas ao mesmo tempo iam trabalhando e preparando para que, caso isso não acontecesse, a mensagem fosse sendo espalhada por todo o mundo que foi acontecer depois. Muito bem. Outro pioneiro foi o jovem pastor Tiago White, que casou-se com Ellen Gold Harmon, que depois virou Ellen Gold White. O que podemos destacar da figura desse grande líder que tinha uma personalidade também firme e que foi assim essencial no pioneirismo da Igreja Adventista do Sétimo Dia? Tiago White, ele se destaca no grupo, não apenas pela sua liderança, mas pela sua habilidade como escritor e editor. Ele não era um bom pregador. E até interessante que depois que ele se casa com Ellen White, ele fazia questão que ela pregasse, porque ele sabia que ela pregava melhor do que ele. Então ele não tinha esse problema. Então imagina naquela época uma sociedade mais machista do que hoje. Não era fácil, né? Não era fácil, mas ele não tinha esse problema. O dom dele era um dom de edição. Ele escrevia muito bem
E ele foi o primeiro realmente a trabalhar de forma mais direta esta parte das publicações. Ele sentiu esse chamado e dedicou a sua vida para propagar através da página impressa a mensagem da iminente volta de Cristo. Agora, Tiago White trabalhou tanto que não viveu muito, né? Não. Apesar de... Ele viveu 60 anos, que é uma boa margem para a época. Mas a esposa viveu 80 e poucos. Sim. O próprio Capitão Bates viveu 80 anos, né? E para a época era um valor bastante avantajado. Mas Tiago, ele começa cedo, né? Aos 15 anos ele já faz parte de uma igreja cristã. Ele teve uma saúde muito precária também, né? Ele começou a estudar praticamente aos 19 anos de idade, porque até ali as suas dificuldades de saúde foram muito grandes. Ele foi professor. Em 1843, um ano antes do desapontamento, ele foi ordenado ministro, né, da Conexão Cristã, conheceu os ensinamentos dos mileritas, embarcou nessa mensagem também, casou-se com Ellen White 2 anos depois do desapontamento, e ele se dedicou plenamente ao ministério a partir de 1848, 4 anos após o desapontamento. E ele, como o pastor Jean mencionou, ele é o editor ali da Verdade Presente, que era um dos panfletos ali principais dos adventistas sabatistas, ali em 1849. E Ellen White tinha que segurar um pouco ele, porque ele era extravagante assim, no uso da sua força, da sua energia, e no início da igreja o trabalho era muito grande, e ele se dedicou sem reservas, a ponto dela ter que pedir para ele teve um derrame, né, teve uma doença muito séria, e ela teve que cuidar dele, que acabou prejudicando um pouco aí o ministério dele nesse... É importante ressaltar aqui que, apesar, como foi dito, a partir de 1848 ele se dedicou exclusivamente ao ministério, mas esse exclusivamente não significa que ele recebia salário. Viver do ministério, né? Tá? Ele deixou de lecionar, fazer outras coisas, mas se sustentava, né? Se sustentava. Ele trabalhava principalmente na agricultura, principalmente como lenhador. Trabalho pesado. Trabalho pesado. E aquilo que ele recebia, ele usava para a pregação do Evangelho. As doações que vinham daqui e da acolá, eles não usavam para sustento próprio. Eles usavam justamente para patrocinar diferentes ministérios, outras pessoas, outros ministros e também para as publicações. Tiago White sempre teve sustento próprio. Muito bem. Neste bloco nós tratamos desses 2 pioneiros, tratamos do José Bates e também do Tiago White. No próximo bloco vamos aprofundar falando da terceira pessoa que é fundamental no pioneirismo dos adventistas do 7º dia. Voltamos num instante. No programa de hoje estamos estudando um pouco a respeito dos adventistas do 7º dia, basicamente os seus primeiros líderes, os pioneiros. Já falamos de Tiago White, falamos de José Bates, mas pastor Peterson, há uma terceira pessoa muito importante neste grupo. Falamos de 2 homens, numa época onde havia um espaço muito grande, quase que exclusivamente para os homens. Nós temos uma senhora de baixa estatura, mas de grande influência na igreja adventista, né? Sim. Ellen Gold Harmon, nome de nascimento, ela, na verdade, era uma menina do desapontamento. Ela tinha 17 anos de idade, no desapontamento de 1844. Nasceu uma família simples, numa fazenda, e logo aos 9 anos de idade, ela sofreu um acidente, na verdade, uma pedra foi lançada, né, contra ela, e esse acidente prejudicou muito a vida dela e a sua saúde. Ela ficou impedida de continuar os seus estudos. Então, lá pelo 3º ano primário, ela teve que parar forçosamente de estudar. Teve algumas complicações. Não frequentou mais a escola, né? Não pôde frequentar mais. Foi autodidata, né? Teve que aprender ali, para frente,
praticamente sozinha, autodidata. Ela gostava muito de ler e essas suas leituras foram muito importantes naquilo que ela pôde desenvolver. Mas essa consequência da saúde dela foi uma questão muito marcante. Às vezes a gente pensa em Ellen White como uma pessoa assim, especial, diferente. Não, ela era uma pessoa comum, tinha problemas de saúde, tinha dificuldades. Sofreu ao longo da vida com essa doença, né? Muitas doenças, outras ela teve também. Se casou, teve 4 filhos com Tiago White, 2 desses filhos morreram. Então, é uma mulher comum. Morreram cedo, assim, né? Morreram cedo. E é uma mulher comum que sofria dos males que todos nós sofremos. Mas uma pessoa dedicada, uma pessoa fiel a Deus, que também se apaixonou, se encantou com o Cristo que ela foi descobrindo aos poucos. Inicialmente ela tinha algum medo de Deus, mas à medida que ela foi conhecendo a pessoa de Jesus, ela foi se apaixonando e colocando a vida dela nas mãos dele. Pastor Jean, o pastor Peterson mencionou aqui esse medo de Cristo. A garota Ellen White não conseguia se relacionar bem com Deus, né? Ela fala no livro Primeiros Escritos, fala do temor que ela sentia do juízo, de se sentir impura. Como é que ela lidou com isso na infância? O que fez com que ela depois passasse a se encantar com Cristo ao tal ponto de um dos seus livros mais impressionantes é o livro Desejar Todas as Nações, que apresenta um Cristo muito bonito. Como foi essa transição dessa garota temerosa para uma amiga de Jesus Cristo? Ellen White, dentro do metodismo, ela era metodista, ela foi criada dentro daquele senso de juízo, presença de Deus, e ela tinha que responder diante desse Deus. Então, isto era muito pesado para ela. Mas aos 12 anos, com a ajuda de um pastor metodista, ela pôde compreender que ela tem que responder diante de Deus, mas é o próprio Deus, através do sangue de Cristo, que lhe dá o apoio, o suporte, que lhe transforma. Isso foi muito significativo para ela. Ela não se sentia merecedora da graça divina, mas aí ela compreendeu, e isso trouxe paz ao coração dela. E depois disso, ela só foi crescendo espiritualmente. E claro que todos nós temos crises aqui, principalmente quando perder os filhos, foi algo muito pesado, mas não foi suficiente para tirar dela essa certeza do amigo que ela encontrou em Cristo Jesus, o amor que ele tinha por ela. Agora, esse pastor teve um papel muito importante, né? Inclusive, ele disse para ela que ele via que ela teria uma obra muito importante, né? Olha, eu queria falar para você que nos acompanha, você que é adulto, talvez você lide com meninos e meninas na sua igreja ou em sua casa, na escola. Como é importante que um adulto transmita palavras de confiança, de estima para os jovens. Às vezes, alguns adultos podem achar que vão apenas chamar a atenção, mas essa atitude desse pastor metodista com Ellen White, de encorajamento, de compreensão, é uma atitude que nós adultos devemos ter com as novas gerações, ensinando-as a depender de Deus e ajudando-as a verem em Deus um amigo que recebe, que perdoa. É muito bonito o papel desse pastor. Pastor Peterson, você mencionou que Ellen White ela não teve escolaridade, teve uma escolaridade muito baixa, ela foi uma autodidata. Agora, Ellen White escreveu muito. Ao longo da vida, temos informação de que ela, pelo menos, escreveu 100 mil páginas manuscritas, entre livros, revistas, diários, artigos, cartas. Vou andar fazendo umas contas aí. Ela deve ter escrito uma média de 4,5 páginas por dia durante 70 anos. Eu não consigo fazer isso. Né? Eu não consigo escrever 4 páginas por dia. Tem conteúdo. Né? Como é que ela conseguiu? Que fato extraordinário há nessa senhora que não era escolarizada, mas que deixou um legado imenso de livros? Logo depois do desapontamento, o desapontamento acontece em outubro, né? 22 de outubro de 1844, em dezembro, ela estava numa reunião com
outras mulheres, orando e buscando o conforto, consolo e força para continuar essa expectativa da volta de Cristo. E de repente ela foi tomada em visão, ela teve uma visão. E nessa visão ela vê o povo que aguardava a volta de Jesus na sua caminhada e a maneira como Cristo cuidava deles e os percalços do caminho. E essa visão deu a ela uma esperança especial e motivou também o grupo que estava com ela. Embora ela fosse muito tímida, ela acabou sendo... Ela contou a visão que ela teve, hesitou um pouco, mas contou e as pessoas se sentiram muito bem com aquela mensagem de que Cristo estava cuidando, que Cristo estava dirigindo esse movimento que aguardava a volta de Jesus. E depois ela foi então convidada a falar mais vezes sobre essa visão, de maneira que em outros lugares pudessem também receber essa mensagem. Então nós cremos que de uma maneira especial, Deus deu a ela essas visões. E a partir dessas visões em que ela narra eventos que ajudaram o povo de Deus nesse caminho, ela também pôde conhecer mais a Deus e dentro de todas as coisas que ela escreveu, uma das coisas que são muito fortes são a maneira como ela fala da pessoa de Cristo, a partir do seu estudo da Bíblia, mas também dentro desse contexto de divisões que ela teve, ela conseguiu ver um Cristo bonito, um Cristo misericordioso, um amigo, um companheiro, e essa foi a tônica da vida dela, embora ela tenha escrito vários outros temas, né? Ela escreveu também sobre educação, de uma maneira geral, educação dos filhos, sobre o lar, como deve ser o lar, escreveu sobre administração financeira, escreveu sobre saúde. Então ela foi assim muito profícua naquilo que ela escreveu e nós cremos que isso não é uma coisa simplesmente natural que veio dos estudos dela. Olha, você que tem acesso à internet, você pode buscar ali livros de Ellen White, por exemplo, O Desejado de Todas as Nações. É um livro extraordinário, uma biografia extraordinária de Cristo. O livro Caminho a Cristo é um outro livro pequeno, é um livro que está entre os livros mais traduzidos do mundo, diversas línguas. Essa é a literatura que faz bem. Pastor Jean, então Ellen White não tinha uma formação acadêmica, não estudou, mas ela produziu. Ela teve visões, diz o pastor Peterson, e ela teve essa experiência dezenas de vezes, centenas de vezes. Há um fundamento bíblico para a gente pensar de que Deus se comunica com alguém? A Bíblia, ela deixa bem claro de que Deus, através da história, sempre se comunicou, sempre levantou homens e mulheres, que a Bíblia chama de profetas, para dar a sua mensagem. Existem diferentes tipos de profetas, vamos dizer assim. Por exemplo, você tem na Bíblia Lucas, o evangelista. Se você pega o começo do livro dele, ele diz assim, olha, eu fiz uma pesquisa. Ou seja, ele está descrevendo a vida de Jesus, mas ele não foi uma testemunha. Popular, né? Então, ele fez uma pesquisa. Então, a revelação para Lucas veio através da pesquisa. Deus o guiou para selecionar as histórias corretas, o que era verdadeiro ou não. Já Mateus, João, já dizem, não, nós somos testemunhas ocular. Eles não tiveram uma visão. Eles estavam relatando aquilo que presenciaram. Por outro lado, nós temos outros que tiveram visões. Daniel, Isaías, eles começam a descrever aquilo, essas visões poderiam ser, eles estavam ali e receberam uma visão ou estavam em sonhos. Daniel fala, nos meus sonhos eu tive uma visão à noite. Uma outra maneira que a Bíblia apresenta de comunicação é que é chamado, tecnicamente, de teofanias. Ou seja, Deus se apresenta. Moisés estava lá, agora ele vê uma sarça se queimando. Presença de Deus. Presença de Deus. Ou então podem vir anjos e se manifestar. Então, existem diferentes maneiras que Deus se manifesta. Mas a Bíblia é clara que Deus sempre se manifesta.
alguns desses profetas são o que chamamos de tradição apenas oral. Ou seja, eles foram chamados só para proclamar uma mensagem. Não deixaram escrito? Não deixaram nada escrito. Por exemplo, nós temos Jesus. Sim. Jesus não escreveu nada. Nós temos Elias. Elias, um grande profeta, não escreveu nada. Por um outro lado, nós temos aqueles que são chamados profetas de tradição escrita. Dentro desses escritos, nós temos os que são os canônicos. Essa expressão se refere àquele grupo que, de forma especial, foi chamado por Deus para escrever a Bíblia. Estão no cânon. E temos aqueles que são de tradições não canônicas. Então, no Novo Testamento, nós temos 8 profetas mencionados que escreveram, mas nós não temos os livros deles. Então, são profetas não canônicos. E a Bíblia apresenta, lá no livro de Joel, no capítulo 2, vamos lá. nos versículos 28 a 32, o senhor poderia ler aí, pastor? Joel 2, 28 a 32. Olha o que iria acontecer nos últimos dias. Vamos lá. Joel 2, 28. E acontecerá depois que derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Vossos velhos sonharão. E vossos jovens terão visões. Até sobre os servos e sobre as servas derramarei o meu espírito naqueles dias. Mostrarei prodígios no céu e na terra, sangue, fogo e colunas de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue antes que venha um grande e terrível dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Percebe que aqui Joel está dizendo assim, olha, nos últimos dias nós teremos profetas. Pedro aplica essa profecia para os seus dias. Mas essa profecia, ela é bem ampla, no qual, ao estudar a Bíblia, nós percebemos que o próprio termo os últimos dias se referem do tempo de Jesus até a volta de Jesus. Então, esses são os últimos dias. Não é apenas lá no finalzinho. No finalzinho, nem lá no tempo de Pedro. Ok. Tá? Então, durante todo esse período, quando Deus o quer, o que Ele faz? Ele levanta homens e mulheres com mensagens especiais. Essas mensagens não são dadas para substituir a Bíblia, para acrescentar algo à Bíblia. Não. Deus tem um propósito, assim como tinha com profetas no Antigo Testamento, de alguma forma chamar a atenção do seu povo. E Ellen White diz que as mensagens que ela recebeu de Deus tinham um propósito, que era chamar a atenção do povo para a Bíblia, para preparar um povo para estar em pé diante da volta de Cristo. Então, esse é o grande foco pelo qual Deus agora levanta um profeta, alguém, para dar mensagens especiais. Não que nós precisaríamos disso para conhecer a Deus. Não, a Bíblia é suficiente para conhecermos a Deus. Mas para nos auxiliar em como melhor se preparar e como melhor entender e confirmar as verdades bíblicas. Muito interessante isso. Eu queria sugerir para você que nos acompanha o seguinte. Eu faço meus cultos todas as manhãs, cedo, leio minha Bíblia, medito um pouco nela. E eu também leio um livro da autoria de Ellen White, sabia? Eu estou lendo o livro Desejado de Todas as Nações. E eu digo para você que me faz muito bem, porque Ellen White comenta, dá informações muito ricas e realmente para o momento devocional é muito importante. Pastor Peterson, isso quer dizer que nós podemos encontrar em Ellen White orientações claras, orientações divinas para a nossa vida, embora não substituam a Bíblia, mas são orientações que vêm de Deus. Sim. Ellen White chega a mencionar que se o povo buscasse a Deus, buscasse a Bíblia e procurasse lê-la, entendê-la, os seus testemunhos não teriam tanta necessidade assim. Mas uma vez que o povo se afasta um pouco da Bíblia, Deus
a chama para que ela pudesse trazer essa repreensão, né? Dentre as suas tarefas, ela tinha que repreender pessoas, né? Muitos dos seus escritos foram cartas pessoais. Mandava cartas para pessoas dizendo que, olha, o seu procedimento, Deus me mostrou que não está adequado, você precisa agir mais dessa forma, mas sempre trazendo as pessoas de volta para a Bíblia, que é uma mensagem de Deus sempre, né? Então, nós cremos que ela, de fato, recebeu essas mensagens de Deus e que elas têm muita utilidade para a nossa vida hoje. É importante a gente ver o foco. Por exemplo, na igreja de Washington, não Washington DC, Washington ali em New Jersey, Ellen White vai junto com Tiago White, José Bates, para confortar e resolver alguns problemas que haviam na igreja. Às vezes, toda igreja tem um problema aqui, outro lá, uns maiores, outros menores. E ali, de forma especial, naquela igreja, estava ocorrendo brigas entre a liderança e haviam alguns problemas de pecados escondidos, ou seja, eu tenho meu pecado, mas eu olho para o seu e aponto o seu. E cada um ficava apontando do outro. Pastor Jean, essa história é muito interessante. Nós vamos deixá-la para o próximo bloco, quando nós vamos terminar de falar de Ellen White e vamos falar do desenvolvimento organizacional e das crenças dos Adventistas do Sétimo Dia. Nós voltamos num instante. No programa de hoje estamos estudando um pouco sobre os Adventistas do Sétimo Dia, falamos sobre os seus pioneiros, falamos também sobre essa primeira liderança e falamos também que é um grupo que sempre valorizou o estudo da Palavra de Deus. Pastor Jean, você estava falando no último bloco sobre essa orientação que Ellen White tinha. Você estava contando um caso específico em Washington. Como é que era o assunto? Eles visitaram, era uma igreja numa região rural, então haviam várias fazendas, e aí eles visitaram todos e convidaram para um culto. Sim. Neste culto, de forma especial, Ellen White sobe, agora eles tentam harmonizar as brigas que haviam, estava difícil. E aí Deus agora dá a ela uma revelação e ela começa a dizer, fulano de tal, seu problema é esse. Aí vai para o outro, é esse. Coisa que ninguém sabia. Coisa que ninguém sabia. E havia uma família ali, e nome até estranho para nós, né? Família Fairworth. E Eugênio era o filho mais velho dessa família de 22 irmãos. Uma família pequena, né? Pequena, é. E Eugênio sabia uma coisa sobre o pai dele, que ninguém sabia. E ele tinha dúvidas sobre essas visões de Ellen White. Ele falou, o que Ellen White está falando, alguém contou para ela. Tá? Eu quero ver se ela sabe sobre o meu pai. E quando ele pensa isso, ela vira e fala, irmão Fairworth, o senhor masca tabaco, e falou mais um monte de coisa. O Eugênio ficou assustado. Falou, como é que ela sabe isso? Ninguém sabe. Ela não frequentava essa igreja? E assim ela não frequentava, foram visitar ali. Não era membro. E ninguém da comunidade sabia. E nesse mesmo dia havia ali o senhor Stephen Smith, que saiu revoltado porque Ellen White falou dos problemas dele. E aí, antes de ir embora, ela dá uma carta para ele, manda uma carta para ele. E ele, revoltado, joga essa carta no fundo do baú. E a vida dele é problemática, ele é crítico, bate na esposa, nos filhos, é uma vida difícil. Mas a esposa e os filhos permanecem fiéis a Deus, até que 20 anos depois, ele é tocado por Deus. E aí ele começa a ler alguns artigos que Ellen White escreveu na Revista Adventista Americana, e ele é tocado e lembra-se daquela carta, e ele vai procurar e acha a carta. E na carta estava escrito, olha, se você não mudar vai acontecer isso. E agora ele volta para a igreja. E todo mundo conhecia ele na igreja porque ele era muito crítico. E quem estava pregando era esse Eugênio que se tornou pastor. E ele fala, eu quero dar um testemunho.
E o Eugênio já fica com medo. Não, o que é que vai acontecer? Ele fala, não se preocupe, eu não vou criticar ninguém. E aí ele dá o testemunho dele, olha, se eu tivesse lido e aceitado a minha vida, essas orientações que a Ellen White deu, minha vida seria diferente. E aí ele mostra a carta, olha o que ela disse que ia acontecer, essa é a minha vida. Ou seja, como é que ela sabia disso? É só Deus que tem a condição de dar essas orientações. Então as orientações dela eram bem práticas para problemas particulares e práticas para nós hoje. Orientações de saúde, de família, financeiras, coisas que, como a Bíblia, ela nos dá esses princípios, mas nem sempre normatiza em pequenos detalhes. Ali ela coloca coisas práticas para o nosso dia a dia, que se nós seguirmos, nós seremos beneficiados. É como um presente de Deus para que pudéssemos ter uma vida melhor hoje. Muito interessante. Pastor Peterson, passamos agora para uma segunda parte aqui da nossa abordagem, que é descrever rapidamente as fases de desenvolvimento do Adventismo. Uma das primeiras fases foi a década de publicações. Os adventistas valorizam muito publicar, né? Sim, desde o começo, né? Mesmo ali na época ali logo pós o desapontamento, era muito importante. Aliás, era o meio de comunicação mais expressivo da época, né? E eles gastaram muito dinheiro e muito tempo com isso. Ellen White chegou a sugerir para o seu marido, através de uma visão que ela teve também, olha, Deus está te pedindo para escrever uma revista. Tiago White, logo em 1852, ele começa a escrever umas lições de estudos bíblicos para que os jovens pudessem se aprimorar no estudo da Bíblia, que muito tempo depois vai dar origem à lição da escola sabatina, que é o que nós temos hoje na igreja, né? E esse investimento na questão das publicações, a ideia era realmente espalhar essas publicações, esse conteúdo bíblico, esse conteúdo que vem da Bíblia, com as orientações de Deus, como se fossem folhas de outono, para encher ali o mundo de informações positivas, mas de uma maneira especial, que trabalhasse a questão espiritual das pessoas também. Inclusive, eu queria lembrar ao nosso amigo e amiga que nos acompanham que a Igreja Adventista tem um projeto chamado Impacto Esperança. Aproximadamente no mês de maio de cada ano, a Igreja Adventista sai às ruas das cidades em toda a América do Sul, levando um livro e entregando de presente às pessoas. Por quê? Porque nós cremos que a boa literatura é importante para o desenvolvimento. Posteriormente, pastor Jean, nós temos aqui a década da organização. Os adventistas nem sempre foram a favor de se organizarem, né? Como foi apresentado, eles sempre creram no iminente retorno de Cristo. Então, eles não viam a necessidade de se organizar, de terem igrejas, mas com o passar do tempo, devido aos problemas de cada país, como tem essa igreja, vai ficar no nome de quem? Põe no nome desse membro, daquele, e se esse morre e os filhos agora querem a propriedade. Estas situações os levaram a ver que era necessário ter uma organização. E aí eles se organizaram em igrejas, e é interessante, uma união de igrejas, uma junção de igrejas, se torna uma associação de igrejas. E aí mais para frente, a partir de 1901, eles passaram a ter uma nova sistema de organização, que uma junção de associações, uma união de associações se formava uma união. E a Igreja Mundial é dividida em várias uniões, numa determinada região, é uma divisão que é um escritório da Conferência Geral dos Adventistas dos Sétimos Dias no mundo. Então, dessa maneira, o trabalho pode ser organizado e todos podem partilhar da mesma maneira. Dentro da Igreja Adventista, há um auxílio, manutenção para os pastores, e é igual para todos no mundo. Deixa eu perguntar, porque você tem igrejas grandes, nas cidades grandes, mas tem igrejas pequenas no interior. Como é que a igreja faz para sustentar
ou se há diferenças de salários de acordo com a igreja onde você está, e você acabou de mencionar que não é assim, então. Não, na igreja adventista não. Por isso que há esta união. É um único corpo aonde os maiores ajudam os menores. Então não é um sistema congregacionalista, digamos? Não, é um sistema representativo. Ok. Onde não faz diferença onde você está, dentro da realidade do seu país, todos os pastores, eles têm o mesmo auxílio. Então nós temos a Conferência Geral dos Adventistas, está nos Estados Unidos. Depois temos em regiões maiores a divisão, né? No Brasil fica em Brasília. E depois temos as uniões, que fazem parte das divisões, e temos as associações e missões, e depois a igreja local. O centro é a igreja local. Claro. Todas essas organizações estão a serviço da igreja local. São administrativas, né? A igreja acontece No caso você, por exemplo, Igreja você local. está em igreja local que faz parte de uma associação. Exato. Como é que chama a sua associação? Associação Paulista do Vale, que abrange a região ali do estado de São Paulo, de Bananal até Guarulhos, passando ali pela região Bragantina e uma parte do litoral norte. E isso faz parte da União, União Central Brasileira, que é que é o estado de São Paulo todinho ali, a sede administrativa da Igreja Adventista para o estado de São Paulo, que por sua vez faz parte da divisão sul-americana, que é uma das 13 divisões, que abarca ali boa parte da América do Sul, praticamente todos os países ali. extraordinário. Isso faz com que não haja uma disputa assim de eu quero ir para aquela igreja porque lá o salário é melhor, maior, né? A igreja então consegue acompanhar e cuidar de todos eles. Juntamente com essa organização, Pastor Jean, houve também um progresso em relação a organizar suas próprias crenças. E nós Isso que nós dizemos o tema do grande conflito. Então, o tema do grande conflito nada mais é do tema da redenção. O tema no qual Jesus, através do seu ministério terrestre e seu ministério celestial, salva os seres humanos. Então, todas as doutrinas da igreja, crenças da igreja, vão estar diretamente ligadas a esse plano de salvação, tendo Jesus Cristo como nosso Redentor e aquele que vai pisar a cabeça da serpente e resgatar seu povo, a sua igreja. Esse é o grande pano de fundo que permeia todas as doutrinas da igreja adventista. Então não é um blocos isolados, não. É aqui que nós vemos Cristo, o que Ele faz por nós lá no céu e o resgate final. O que Ele fez por nós na terra, o que Ele faz por nós no céu e o que Ele fará por nós nesta grande batalha. Então, aí a gente pode pensar em blocos de crença, né? Tem a doutrina de Deus, doutrina do ser humano, doutrina da igreja, e assim. E nessa organização, Pastor Peterson, então falamos em 28 crenças. Acho que vale a pena a gente mencionar quais são essas crenças. As Escrituras Sagradas, primeira crença, que vai dar o fundamento teológico para a gente trabalhar as demais. A Trindade, e depois cada uma das pessoas da Trindade, Deus o Pai, Deus o Filho, Deus o Espírito Santo. Deus como Criador, que é uma doutrina interessante também. Quando falamos de Deus como Criador, quando falamos da semana da criação, estamos falando em quê? Em eras longas, dias literais? Quando a gente vai para a Bíblia, a gente vê a palavra, né? Yom, dia, foram os dias da criação. Quando ela está especialmente associada a número, ela sempre quer dizer dia literal, 24 horas, né? Então a gente crê dentro numa do relato semana bíblico, literal da criação. 6 dias e o 7º dia, fechando aí essa criação de 7 dias. O pastor Jean, faz diferença pensar numa doutrina da criação em dias literais ou isso tanto faz? A diferença está em dois aspectos. Uma é como você entende a Bíblia, a sua parte de interpretação, e a outra é que quando você olha ali os dias literais, aí você tem a razão pela qual Deus também separa um dia literal para estar com você. Que é esse dia especial, que é o sábado, que Deus quer estar com você cada semana. Quer dizer, se não houver crença na criação, derrubam-se outras crenças. Outras crenças. Pastor Peterson, vamos continuar numerando agora as demais, por favor? Ok? A natureza do homem,
a sua situação a respeito do pecado. Sim. O grande conflito, que é isso que o pastor Jean mencionou, que a gente entende esse conflito entre o bem e o mal. Vida, morte e ressurreição de Cristo. A experiência da salvação. Crescimento em Cristo, desenvolvimento, né, das habilidades espirituais. A igreja, cremos também em uma doutrina bíblica. O remanescente e a sua missão. Um povo específico, com uma missão específica para um momento específico. Unidade no corpo de Cristo. O batismo, a ceia do Senhor, os dons e ministérios espirituais, o dom de profecia, Que foi mencionado agora há pouco, né? aqui, a lei de Deus, o sábado, mordomia, como aspectos da maneira como administramos a nossa vida, sendo servos e mordomos de Deus, conduta cristã, matrimônio e família, o ministério de Cristo no santuário celestial, a segunda vinda de Cristo, morte e ressurreição, o milênio e o fim do pecado, e por último, a nova terra. Muito bem. Outro aspecto importante da Igreja Adventista, e o tempo agora está avançando já rápido aqui, mas vamos mencionar rapidamente, a Igreja Adventista tem um sistema educacional muito forte e um sistema de saúde muito forte. Por quê? Por que a Igreja valoriza isso? É justamente porque nesta grande perspectiva de Deus restaurando o homem, Deus quer restaurar o homem por completo. Então, educação é redenção e envolve libertação de todas as coisas. Não que você não vai ficar doente, mas vai lhe dar uma vida melhor. Então, Jesus disse, vocês vão ter 100 vezes mais aqui na terra e ainda a vida eterna. Então, esse é o propósito nesse grande conflito. Libertar você aqui das garras do inimigo e também lhe dar capacidade de tomar decisões para estar com Deus lá no céu. Muito bem, pastor Peter, estamos terminando, o nosso tempo é bem curtinho agora. Um recado especial para esse amigo ou amiga que não conhece a igreja. O que você diria para essa pessoa? Aproxime-se da Igreja Adventista sem preconceitos, sem receios. Frequente, visite uma de nossas igrejas. Temos um site que pode indicar a igreja mais próxima da sua casa. Participe conosco, será sempre muito bem-vindo. E o seu recado, pastor Jean? Meu recado é quase que algo pessoal. Eu sou muito grato a Deus pela vida, estilo de vida, bênçãos que tenho recebido através dessas orientações que a Igreja Adventista dá. E eu convido você a também conhecer. Não precisa ser adventista, conheça. E aí, tome a sua decisão. Será abençoado, né? Será abençoado Pastor Jean, muito obrigado por nos ajudar nesse tema tão importante. Pastor Peterson, obrigado por estar aqui conosco. Obrigado a você que nos acompanhou. E agora você conhece um pouco mais dos adventistas do sétimo dia. Que tal você fazer uma visita? Que tal você levar seu filho ou sua filha para uma das nossas escolas? Ou numa necessidade, que tal você ir até um hospital adventista? Faça isso, você será bem recebido e você será tratado com muito carinho, assim como Deus quer tratar as pessoas. Obrigado por sua presença conosco. Até o nosso próximo encontro.